É isso, a gente segue acompanhando exatamente porque uma das principais discussões no país hoje está sendo pautada, né, pelas mudanças na Petrobras. Estou falando do preço médio dos combustíveis, que está tendo ali um efeito cascata na inflação, alimentos, enfim. E a gente vê o que está acontecendo com o preço do petróleo lá fora, né? Lá fora está numa volatilidade enorme. Para entender um pouquinho como essa volatilidade afeta o Brasil, a gente chama aqui o Davi Zilberstein, ele é ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Muitíssimo boa tarde, Davi. O senhor me ouve bem? Eu te ouço bem. Boa tarde, Daniela. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a expectativa, né? Vem aí uma troca na presidência da Petrobras. O general que estava à frente da companhia até agora saiu deixando bastante claro que estava decepcionado pela forma como foi saído, digamos assim, né? Há uma expectativa, o presidente Jair Bolsonaro mexe na presidência da Petrobras, mas o mercado reagiu bem, o que me sinaliza que o mercado está entendendo que não vai haver uma mudança drástica na política de preços da Petrobras, mantendo ali a paridade internacional. Eu gostaria de entender primeiro se essa expectativa também acompanha a sua avaliação, se o senhor também acha que não deve vir uma grande mudança por aí, e se acha que é o melhor caminho o que Adriano Pires havia sinalizado em entrevistas, inclusive aqui à CNN, de que é o Tesouro quem deve arcar com algum tipo de subsídio para o combustível se ele vier a existir. Na realidade, começando talvez pelo final da sua pergunta, não faz sentido. A Petrobras é uma empresa de economia mista, como foi falado na reportagem. O governo federal, através do Tesouro, detém a maior parte das ações com direito a voto, isso dá controle para a empresa. O que acontece é o seguinte, mas ela é sujeita a regras de mercado de uma empresa de capital aberto, ou seja, Petrobras tem quase 1 milhão de acionistas. Então, o governo não pode se valer dessa situação que ele tem para prejudicar quase 1 milhão de acionistas, sendo que boa parte são acionistas de pessoas físicas, algumas centenas de milhares, que colocaram seu fundo de garantia acreditando que a Petrobras teria uma gestão responsável. Eu concordo com o que o general Luiz Silva, que está saindo, fala. Como qualquer empresa ela tem uma função social. E não, seja ela privada, seja ela estatal, está na Constituição. O que acontece na prática é que ela não pode fazer política pública. Quem faz política pública é o governo. E não pode. Isso é uma coisa que se repetir no Brasil, parece que a gente tem uma memória muito curta e esquece o passado. Quer dizer, isso já foi feito ao longo de muito tempo. Ficou comprovado, primeiro, que mexer em combustíveis artificialmente não é isso que faz a diferença na inflação. Você tem problemas estruturais muito maiores. Você não resolve o problema da inflação e praticamente pode quebrar a empresa, como aconteceu, por exemplo, no final do governo Dilma. Então, e que pode se repetir agora se tentarem fazer de novo alguma coisa, só que eu acho que a sociedade e os mecanismos de controle não vão permitir. Então, na prática, o que eu acho, em termos de mudanças, eu acho que as mudanças não tenho o que comentar sobre as mudanças, são, como a gente falou, uma decisão do acionista, e tem critérios que estão sendo observados para fazer essa mudança. Feito isso, vida que segue. Agora, primeiro, eu acho extremamente prejudicial, nefasto para o mercado, é nefasto para a Petrobras, e quando você começa a manipular preços, você afasta investimentos. Se você afasta investimentos, no Brasil, a gente produz, em termos de derivados, produz muito petróleo, mais do que a gente precisa, mas a gente não produz os derivados que a gente precisa. Produzir derivados é separar esse petróleo e a gente não escolhe o que o petróleo tem. Então, as refinarias, em boa parte, são capazes de produzir o que a gente quer e, em boa parte, não. Tanto que se exporta petróleo e esse buraco a gente compensa com importações. Se você começar a botar preço mais barato, não vai ter essa importação. E se não tiver essa importação, a gente corre o risco de desabastecimento. É uma falácia sem tamanho dizer que não, vamos fazer mais refinarias. Nós vamos ter um super equipamento, dinheiro gasto desnecessariamente, quando você tem um mercado que funciona perfeitamente. E só mais uma coisa que você falou no início, da volatilidade. O petróleo já vinha subindo por conta do final da pandemia.
os grandes aumentos do petróleo não ocorreram por causa da guerra na Ucrânia. Pelo contrário, em pegar, quando o mundo entendeu que a pandemia era no final, você teve um acréscimo de demanda enorme, muito maior do que a capacidade de oferta. Ali subiu mais de 50%. Hoje o petróleo está oscilando entre 100 e 110 reais, que já foram preços que foram praticados no Brasil, se a gente atualizar o preço do barril pelo dólar. Durante anos no passado não tinha isso. A gente tinha um plano do câmbio. Agora, o que está acontecendo agora? A gente tem uma certa... Vamos supor que a guerra deu uma arrefecida, que todo mundo espera, e que ele fique nesse patamar, com a queda expressiva do câmbio, muito provavelmente, ao contrário do que se imagina, nós temos uma grande chance de ter uma redução dos preços dos combustíveis. E aí não foi com canetada legislativa ou canetada do executivo, foi o mercado. E não tem outra alternativa. E eu acho que essa, o que eu chamo de histeria em relação ao preço do petróleo em véspera de eleição, é uma coisa que chama atenção, 7, 8 reais, mas as pessoas esquecem que ano passado a gente teve uma inflação de mais de 10%, teve uma inflação do dólar nos Estados Unidos de mais de 7%, e teve um câmbio que depreciou a moeda brasileira. Se você somar tudo isso, a causa, eu diria, está muito mais aí, nesses fatores de correção do preço do barril, que originalmente em dólar, do que o preço do barril em si. Então, eu acho que, na minha opinião, essas mudanças podem ser estruturais para resolver um problema do momento, podem ser... E que também, de resultado duvidoso, muito duvidoso, eu diria que piores do que se imagina, nós vamos ter mudanças estruturais que nós vamos pagar por muito tempo. Agora, a Tainá Farfan falando com o senhor. Hoje a gente trouxe aqui na CNN uma matéria que especialistas afirmaram que o etanol poderia ser uma alternativa mais competitiva do que a gasolina aqui no Brasil diante desse cenário. O senhor concorda com essa afirmação e por quê? Olha, eu sou um fã, um propagador da utilização de biocombustíveis de uma maneira geral. Agora, a gente também tem que ser realista. Você não sai produzindo mais etanol da noite para o dia, porque no Brasil você tem usinas que só produzem etanol e tem usinas que produzem açúcar e etanol. Então, vai tudo depender também do mercado. E o etanol, ele, havendo um aumento muito alto da gasolina, ele não vai ficar parado, porque vai aumentar a demanda, naturalmente. Ele vai tender sempre a se encostar numa faixa de competitividade junto com o petróleo, com a gasolina, principalmente, né, que é o que ele substitui. Então, claro que é muito bom, mas, primeiro, da noite para o dia você não tem aumento de produção, não tem mágica. O etanol é uma plantação que tem safra, que tem tempo de moagem e tempo de produção, então não vai acontecer da noite para o dia, além do que você não tem certeza do que vai acontecer com o barril do petróleo. Então, eu acho que é uma coisa que vai muito mais lenta, eu acho que o desejo é de todos. Agora, na prática, as coisas vão ser, primeiro, se a gasolina subir de preço, a gasolina que eu chamo a gasolina do petróleo. A gasolina que a gente consome é 75% gasolina de petróleo e 25% etanol. Mais ou menos, varia um pouco. Então, ela vai sempre acompanhar, naturalmente, por uma questão de demanda e de interesse do próprio produtor de ficar sempre num patamar de competitividade. Se subir a gasolina, vai subir também o etanol. E, claro, ele vai ser competitivo. Ele só não é competitivo com preço muito baixo. Mas é bom, mas eu não sou tão otimista assim, do tipo que da noite para o dia a gente vai ter mais etanol e que vão sair plantando mais cana-de-açúcar, porque o etanol, o barril do petróleo, eu quero insistir, o barril do petróleo não explodiu de preço. Nós já tivemos durante muito tempo petróleo bem mais caro do que a gente tem hoje. E bem mais caro, eu digo tipo 50%, 60%, 70% mais caro. E não fez isso. É que, como eu falei, eu chamei de histeria, é isso mesmo. Eu acho que nós estamos num período pré-eleitoral, as pessoas estão assustadas com os valores, a renda das pessoas caiu, e é natural que elas estejam preocupadas, é natural que elas estejam tensas. Agora, tem um dado importante, vocês provavelmente estão em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro. Alguém sentiu alguma mudança, por exemplo, no trânsito das cidades que as pessoas estão reclamando? Quem acha que tem que reclamar é o taxista, é o entregador. Agora, eu não percebi, é uma coisa empírica, é a redução dos engarrafamentos, muito pelo contrário. Eu tenho uma casa fora do Rio de Janeiro e uma viagem de 2 horas, tem gente que vai e demora, de repente, 4, 5 horas, porque tem muito carro.
Eu acho que você tem termômetros que caracterizam se as pessoas efetivamente, além de reclamar do preço da bomba, estão tomando providências ou estão tendo algum tipo de restrição. Volto a insistir, é uma observação absolutamente não científica, mas a Perfeito. gente percebe isso, que o trânsito de São Paulo, por exemplo, não melhorou nada por conta de uma gasolina mais alta. Agora, tenho certeza que se amanhã alguém anunciar redução do preço da gasolina, vai todo mundo botar mais carro na rua. Bom, a gente está vendo aí, de fato, né, tem a histeria da política, né, por conta da pressão que o calendário eleitoral traz, mas é inegável que está consumindo uma fatia muito grande do orçamento das famílias, tudo que está relacionado a combustíveis, né, a gente nem fala só do carro, mas a coisa que me preocupa bastante mesmo, Davi, é a questão do gás, né, o gás de cozinha, gente voltando a cozinhar com álcool porque não consegue pagar R$ 100, R$ 110 Desculpa no te bujão de interromper, gás. Daniela, você tem toda a razão. E eu acho que, por exemplo, se for para, você falou em subsídio, se for para falar em subsídio em políticas públicas, acho que vamos dizer, o segmento número 1 prioritário em relação ao que você está falando. Eu acho que faz todo sentido, por exemplo, Sensacional. é uma questão de solidariedade da sociedade, sim, para famílias, principalmente famílias de baixa renda, que precisam disso para comer, para, como você falou, não ter acidente. E tem gente comprando o botijão de gás a prestação. Compra um botijão de gás em 3 prestações, e no mês seguinte, compra por mais 3, já está devendo 5. Isso é impensável. E estendo mais um pouco, aqui no Rio de Janeiro, a passagem do trem, não sei se já passou, vai passar por agora, uma ida a R$7, uma volta a R$7. Essas pessoas precisam, sim, de um subsídio para o transporte público. Então, a questão do subsídio, o subsídio não é um palavrão, nem é alguma coisa que não deve ser feita. Agora, o que não pode, o que está ocorrendo aqui, o que está se votando, é uma generalização do subsídio. Eu teria vergonha, como já aconteceu no passado, de parar no posto de gasolina e eu tenho um carro e eu não preciso do subsídio. Pelo contrário, eu acho que tem que tirar o dinheiro que se recebe, que o Tesouro vai receber, e pagar para essas pessoas que você mencionou aí. Essas pessoas, sim, precisam, mas essa é a questão, é focar efetivamente. São políticas públicas que foquem efetivamente em quem precisa, que não tem nada a ver com a Petrobras. Pelo contrário, a Petrobras, quanto mais resultado ela dá dinheiro para o Tesouro, e o Tesouro faz políticas públicas. Gente, Davi Zilberstein, foi diretor da Agência Nacional de Petróleo, está sempre nos auxiliando para entender esse cenário que é muito complexo. Geralmente, problemas difíceis, quando alguém aparece com uma solução fácil, é a errada. Ficou claro aí na fala do Davi. Muitíssimo obrigada, meu caro. Até uma próxima. Espero você um dia no 360. Com o maior prazer. Um abraço a todos aí. Bom final de domingo. Obrigada.